dedicar esse momento agora ao meu amigo Elcio. Certeza, né? Um carioca que vem lá de Salvador. Carioca perdido lá na Bahia. Queria que você estendesse as mãos. Abençoe a vida dele. O Senhor que conhece o teu servo. Não, Jesus. Sabe, Pai, o coração dele. O Elcio é do Senhor, Pai. Por isso nós queremos, Pai, ser agraciados esta noite, Senhor. Que maravilha, Senhor, poder receber de Ti através desse irmão tão amado, Senhor. Jesus. Usa a vida do Elcio para ser um instrumento de bênção para a Tua noiva, Senhor. Amém, Pai. Nós queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor vai usá-lo como um canal de bênção nesta Aleluia. noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Já é boa noite, né? Boa noite, queridos. Graça, paz para todos vocês. É interessante que já há tantos anos, né, que a gente vem para estar nos encontros com o Jamê, mas a gente sempre sai correndo, né? Alguns irmãos ainda conseguem ficar, mas eu ainda não tinha conseguido. E aí, dessa vez, a gente está vindo para um outro tipo de encontro, né? A gente veio visitar o Pedro, que é o nosso filho mais velho, a Clara, a nossa nora querida, e o Benjamin. É a terceira vez que a gente está visitando, vendo o nosso neto, né? Então imagina o drama, né? De carinho, de bem-querer. E aí, Chico, janeiro, a gente sempre busca estar no Rio para estar com os pais, né? A gente tem tido essa alegria. Os pais da Elizabeth estão com 92, a Dona Nessi, 91, Estevão, pai que é pastor também, e os meus pais também, estão já com 80 e lá vai fumaça. Então é esse tempo da gente estar com eles, né? E no ano passado, Pedro veio trabalhar aqui pertinho, perto, né? Hortolândia está aqui do lado, né? E aí falei, Chico, puxa, tem gente indo para aí, né? E aí foi feito esse contato e a gente está muito feliz, né? Eu estava conversando com Clara e falei, e aí, Clara? Eu disse, poxa, o pessoal lá é tão carinhoso, acolhedor. Então eu falei, eu sei, porque a gente conhecendo os pastores, a gente já conhece o rebanho, né? Porque o pastor dá a vida, né? Pelas ovelhas, aquilo que é a graça de Deus que está nele vai tocando a vida também. Temos sido muito abençoados com a vida de Chico, sua amada, e as notícias da caminhada de vocês, né? É algo tão especial, a gente chega a uma cidade grande como Campinas e a gente saber que Jesus está aqui, né? O corpo dele operando aqui nesse lugar. E aí o Pedro disse, pai, o senhor não vai pregar não, né? Eu falei, não, Chico nem sabe que eu vou lá, né? Aí ele disse, então tá, né? Porque já deve estar cansado de ouvir o pai, né? Aí, mas por via das dúvidas, eu falei, eu vou pegar meu iPad, porque vai que, né? Aí não teve escapatória, né, Chico? Pois é, que alegria, viu, gente? A gente está aqui e uma palavra, né? Que, na verdade, é como se fosse... Eu falei de Elizabeth? Falei, meu bem? Falei, né? Sim, você quer dar uma palavra, querida, aqui? Não? Tá bom. Ela está ali porque ela disse, não, você está de férias. Sim, mas... Mas é uma palavra que é tão cara, né, para nós como discípulos, que é a palavra submissão, né? É uma matéria-prima, né? Assim, para a vida do reino, para a caminhada. Não tem como a gente crescer na graça e no conhecimento de Jesus sem a gente crescer em submissão. E eu estou na minha luta de aprender a ser mais submisso, eu creio que você também, né? E a gente sabe que até mais do que a congregação, a igreja, o ambiente da submissão ele é muito trabalhado também nas nossas casas, né? E a gente tem compreendido isso do Senhor, né? Que o propósito da igreja é ser família, e o propósito da família é ser igreja, né? Então eu queria trabalhar esse texto aqui, compartilhar com vocês, que tem falado muito no meu coração, que está lá em 1 Coríntios 11, né? E talvez Clara e as outras irmãs podem já pensar, lá vem
Lá vem submissão para cima da gente aí, né? As mulheres, então... Né? Mas se desarmem. 1 Coríntios 11, a partir do verso 2, diz assim: eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Todavia quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça, deve trazer autoridade, em algumas versões, né, o véu, né, sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Até aqui, até o verso 12, né? E a gente tem esse desafio na nossa vida, da gente fazer sempre uma revisão. E essa palavra revisão, principalmente nós homens, a gente usa muito, né? Fazer revisão do carro, né? Nesse sentido, a gente buscar ver se está tudo certo. Então a gente sempre tem que tomar a decisão de rever a nossa vida, como nós estamos vivendo, à luz da palavra, e não o contrário. A gente vive um tempo de comichão nos ouvidos, em que se quer fazer uma revisão da palavra, para que ela se amolde a nossas práticas. Mas o caminho disso, a gente sabe, é uma desolação, né? E revisão também é uma palavra muito importante para a galera, para os estudantes, né? Véspera de prova, então, fazer aquela revisãozinha básica ali, né? Às vezes tem aquela felicidade que você pega exatamente que vai a cair na prova, né? Então, ou seja, é voltar àquilo que é assim mesmo, não é? Ou seja, é ir lá e olhar como são as coisas e a gente poder fazer o que deve ser feito. E esse assunto de submissão, ele é um assunto tão importante para a vida da igreja, para a nossa caminhada, e a coisa já começa complicada porque a gente, quando fala de submissão, a gente logo pensa na figura da mulher. Mas a submissão, ela não nasce da mulher, ou na experiência de vida da mulher. Na verdade, submissão é um assunto que não surge nem no contexto da família. A família precisa vivenciar a submissão, mas a submissão, ela começa na relação do Deus Trino. Se nós não compreendermos a relação de submissão que há do filho para com o pai, a gente não vai compreender ou viver na plenitude aquilo que o Senhor tem separado para a nossa vida. E esse texto aqui, logo no início, ele coloca isso para nós. Antes de falar do homem, da mulher, ele diz assim, verso 3, no iniciozinho: quero que saibais que Cristo é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então ele fecha aqui esse verso, exatamente colocando essa condição, que Deus é o cabeça de Cristo. Então nós temos a origem da submissão
para a gente discernir sobre submissão, nós precisamos da revelação da palavra, que o Espírito nos ajude a compreendermos o relacionamento do filho com o pai. E é um relacionamento de submissão. Ele é colocado aqui, o apóstolo Paulo está colocando isso para nós, não é? E só Jesus, pelo Espírito Santo, pode trazer para nós essa virtude, essa matéria-prima, essa substância, submissão, para o fluir do reino, do governo do Senhor sobre nós, não é? Então, o Benjamim é homem, porque é filho de homens. Jesus é Deus porque é filho de Deus, é da mesma natureza. Mas a palavra mostra claramente essa atitude de Jesus de ser submisso ao Pai. Ele lhe é submisso e é da submissão do Filho ao Pai que se origina, não tem outra fonte. Não tem outro lugar do qual a gente possa retirar submissão para a gente aplicar na nossa vida. Seria uma coisa postiça, uma coisa, um arremedo de submissão, quando a gente não discerne a fonte, a origem da submissão, que vem da própria relação de Jesus com o Pai. Não é? Então, toda submissão, necessariamente, ela vai fluir daí. Aqui mesmo, nessa carta de Paulo, no capítulo 3, um pouquinho antes, os versos 22, 23, Paulo vai dizer: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Então tem um encadeamento que o Senhor, na sua sabedoria, estabeleceu. E lá, agora um pouquinho mais à frente, no capítulo 15, versos 27 e 28, diz: pois sujeitou, se referindo a Jesus, todas as coisas debaixo de seus pés, mas quando diz todas as coisas lhe são sujeitas, ou lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Todas as coisas vão estar debaixo do governo de Jesus. Todas elas estarão debaixo do senhorio de Jesus. Quando isso se cumprir em plenitude, tudo debaixo dos pés dele, debaixo da autoridade dele, ele vai chegar e vai dizer: Pai, está aqui. E ele mesmo, na submissão, não existe guerra civil na Trindade, no Deus Trino. E isso vai acontecer. Então, a submissão de Cristo a Deus é a fonte de submissão na família, que vai se manifestar na vida da igreja, vai fluir na vida da igreja. Então, quando nós queremos nos alinhar com o projeto eterno de Deus, que é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, não tem como a gente viver esse projeto, esse propósito, se nós não estivermos crescendo em submissão. Porque o contrário, ou a ausência de submissão, é o inferno, é a rebelião. Então, o Senhor Jesus, ele traz no relacionamento dele, não é? Então, quando nós praticamos submissão dentro das nossas casas, nós estamos nos alinhando com esse projeto eterno de Deus. Essa substância, ela precisa estar presente na nossa vida. Lá no íntimo do nosso ser, no nosso coração, nos nossos relacionamentos. Como é que a gente está saindo nisso? O quanto tem sido desafiador para você, porque na hora que é fácil ser submisso, tudo bem. A questão é na hora que é difícil ser submisso. Na hora que lhe custa, naquele momento que não vai sair 0,800. Eu tenho conversado, dito lá para os irmãos, que todos os dias a gente precisa dar uma passadinha no Getsemane. Todos os dias a gente precisa fazer uma rendição de vontade. Porque é um negócio muito forte, muito potente, a nossa vontade. E esse chamado de rendição,
E aí a gente vai adentrando a partir desse relacionamento eterno, né? Quer dizer, submissão não é um assunto temporário. Eternamente isso vai estar acontecendo. E isso adentra a nossa casa, a submissão entra na nossa casa e não entra pela pessoa da mulher, entra pela figura do varão. Quem conecta essa submissão do filho ao pai para isso se manifestar nos nossos lares é o varão, é o homem. Todavia, aí no iniciozinho, a gente vai vendo a submissão do marido, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. Então, é interessante que a palavra fala da submissão do homem a Cristo antes da submissão da mulher ao marido, né? E a gente gosta, nós homens, né, gostamos muito de lembrar de mulheres, né? Esses textos bíblicos aqui, né? Olha, né? Mas a gente precisa fazer uma leitura da Bíblia, todos nós, a moda daqueles guerreiros japoneses, não é? Que uma vez derrotados, eles percebendo o domínio do adversário, Harakiri, não é isso? O samurai, né? Ele vai pegar aquela adaga e tchuf. Então a gente precisa pedir que o Espírito de Deus nos ensine, ao invés da gente ficar espetando o outro com a palavra, né? Olha o que a Bíblia diz para você, mulher. A gente pegar a palavra e cravar em nós mesmos. As esposas fazerem isso, os pais fazermos isso, os filhos fazerem, e o negócio começa a mudar. Porque aí começamos a nos alinhar com esse projeto eterno do Senhor, que tem a sua forma de acontecer. E submissão é um elemento fundamental. Então, a medida de submissão numa casa, ela é definida pela atitude do marido em relação a Jesus. Nunca vai fluir numa casa um nível de submissão maior do que aquele que o cabeça daquela casa experimenta em relação à pessoa de Jesus. Antes dele pensar em exercer a sua liderança dentro de casa, ele discerniu o governo de Jesus sobre a sua vida, né? Então, não tem nenhum lugar assim que exige na Bíblia que a mulher, que o homem faça com que a mulher seja submissa a ele. Mas diz que ele precisa ser submisso. Ele precisa reconhecer Jesus como cabeça, né? Então, assim, o chamado é para nós homens sermos cabeça e não cabeçudos, né? É diferente, né? Então você imagina aqueles ETs. Normalmente, alguém teve a ideia de que o ET deve ser muito inteligente, então normalmente o ET tem uma cabeça que não é brincadeira, né? Então você imagina assim, um marido ET que é tão cabeçudo que não tem nem ouvido, ele não consegue ouvir, né? Ele não consegue ouvir o Senhor através da sua esposa. Quanto livramento que o Senhor tem trazido para as famílias quando nós homens, temos a felicidade de ouvirmos as nossas esposas e discernirmos, não é? É um momento em que, porque aquela palavra, ela vai cooperar de alguma maneira. Ou aquilo ali já é uma expressão de direção de Deus, ou vai fazer você perceber as razões pelas quais você, como varão, está entendendo e compreendendo uma certa direção. E quando Elizabeth chega para mim e diz assim: Elson, eu acho que a gente devia fazer assim, mas se você acha que deve ser assim, nós vamos fazer. As perninhas começam a bater, né? Porque você cai na real da sua responsabilidade. Então você não vai fazer as coisas, isso vai se tornar algo muito prático, não é? Então, como cabeça, o marido precisa ouvir. E quando ele não abrir mão de uma determinada posição, vai ser claro que isso não é por um capricho, que ele sempre age assim, mas é por algo que naquele momento ele compreende que deve ser assim e ele está assumindo aquela responsabilidade. Lá no finalzinho, nos 2 últimos versos que nós lemos aqui, diz assim: no Senhor, porém,
Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Então nós precisamos, a gente vem para Jesus, a gente vem com toda aquela parafernália lá de Adão, né? Todas aquelas coisas, os conceitos do mundo, e é um processo que o Senhor vai renovando a nossa mente, né? Então hoje quase que uma mulher tem que pedir desculpa por ser submissa ao marido, por exercer autoridade, né? A gente às vezes perde a noção de que a questão de submissão não define uma escala de valores, mas define uma escala de papéis, porque somos igualmente preciosos, valorosos diante do Senhor. Quando essa virtude ela é discernida e vivida nos relacionamentos intrafamiliares, isso vai eclodir de uma maneira muito poderosa na vida da igreja. Não há lugar onde uma mulher se deva sentir mais valorizada, mais dignificada do que na igreja nesse mundo. Porque Jesus fez uma mudança completa. O Novo Testamento, num tempo em que as mulheres nem contadas eram, a gente sabe disso, assim, as citações são as centenas. O termo mulher, mulheres, aparece diretamente no Novo Testamento mais de 250 vezes. E eu estava lendo um livro que Jamê recomendou tanto para a gente, um livro extraordinário, você já deve talvez ter lido, da Rosária Butterfield, Evangelho e as Chaves de Casa. Lá na página 270, ela diz assim: imagine um mundo onde o patriarcado bíblico, ou seja, a liderança benevolente de pais, com coração de servo, nos fizesse suspirar aliviados, sabendo que os bons pais nos protegem das gangues de homens maus. Então, assim, é um sonho que é o sonho de Deus. Uma família, um lugar de segurança, né? Onde os pais exercem uma autoridade, e essa autoridade é uma autoridade serviçal, cheia de amor, cheia de um compromisso de dignidade, não é? E aí a gente caminha para a submissão. Então, a submissão de Cristo, a submissão do marido, e só então a gente pode estar percebendo e vendo sobre a submissão da mulher. É o momento mais próprio. Portanto, no verso 10, portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos, ou o sinal de autoridade, que naquela época era o véu. Tem, inclusive, um grupo que até hoje aplica isso literalmente, né? A mulher usa, né? Não é só a congregação cristã do Brasil. Eu e a Elizabeth estávamos há algum tempo lá em Belo Horizonte com um grupo de irmãos, e as irmãs, elas usam um véuzinho, colocam o véu lá, é uma prática que elas têm. Mas isso é uma forma. O que nos interessa aqui é a norma. Naquele tempo, a expressão de submissão de uma mulher casada ao seu marido se traduzia no uso do véu. Se uma mulher quisesse expor o seu marido, era só andar sem o véu. E é interessante quando aqui essa orientação do ministério da mulher na igreja é associada a esse sinal de autoridade e diz por causa de quem? Por causa dos anjos. O que o anjo tem a ver com a indumentária da mulher? E lá a anjo entende de moda para ficar, né? Qual é a questão aqui? É a realidade de uma percepção do mundo espiritual. Porque as coisas que não se veem são essas coisas que têm a prevalência sobre as coisas que se veem. O que impacta a vida da sua casa não são as coisas que são vistas na sua casa. São as coisas intangíveis. São essas coisas que determinam toda a riqueza, o valor ou não do que está acontecendo na nossa casa. São esses valores espirituais que regem as coisas materiais. Por isso Satanás e o tempo presente vai trabalhar
tanto na minha mente, no meu coração e no seu, para a gente se coisificar ao máximo. A gente dá o máximo que a gente possa da nossa vida para as coisas, porque quando a gente faz isso, a gente está sendo roubado eternamente. Porque alguém já disse que as coisas não são as coisas mais importantes da vida. Então, é por causa dos anjos. Porque quando o mundo espiritual percebe a rebelião no coração da esposa, ali é uma brecha para uma ação de desestruturação, de uma ação maligna dentro de casa. O saudoso pastor Rosivaldo de Araújo, um pastor que foi instrumento assim, precioso do avivamento lá no Nordeste, né? E uma vez ele estava conversando comigo e ele dizendo de uma esposa de pastor que ele de vez em quando encontrava, aquela mulher estava sempre zangada, triste, amargurada, disse, mas irmã, não, mas é o meu marido não entende o meu ministério, o marido era pastor, ele não me apoia no meu ministério e ela, assim, ele não ajuda. E ela estava sempre revoltada, triste. Um dia, num dos encontros lá, ele encontrou aquela mulher. Estava contente, feliz. Minha irmã, que coisa boa, a irmã está tão contente, feliz. Falei, pastor, meu ministério está fluindo, que está uma maravilha. Falei, é mesmo? O que aconteceu? Ela disse, eu me divorciei do meu marido. Você pode imaginar um trem desse? Um negócio desse? Então, olha, como é que nós podemos estar com a Bíblia na mão, a gente orar, a gente ir lá para lá, e não entender. E não discernir as coisas que valem e as que não valem, ou as que valem menos no reino. Então, esse chamado para nós, né? Então a mulher, para ela exercer o seu chamado de submissão, ela tem que ter uma consciência profunda de quem ela é em Jesus, do quão ela é livre em Cristo. Ela é livre para ser submissa. Ela é livre para ela trazer uma palavra, para ela trazer uma contribuição, e ainda que aquela contribuição não seja acatada, e ela caminhar nesse processo de maneira satisfatória, de maneira fluente, não é? Então, a submissão da esposa ao marido nunca é estabelecida por um capricho. Um dia Deus sabe, quer saber de uma coisa? A mulher vai ser submissa ao marido e está acabado. Não é assim, não é? Esse texto diz que, por exemplo, porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem, tampouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Irmãos, coisas que há milênio a Bíblia nos informa, hoje a ciência, a genética, a biologia nos comprova, não é? Seria impossível o homem vir originalmente da mulher. Mas a mulher vir do homem, isso hoje biologicamente é definido. Né? Que coisa interessante, né? Porque a gente sabe, a gente lembra daquelas aulas lá de biologia lá do 8ª série, sei lá, 2º grau, agora mudou, né? Esse negócio está todo diferente. Mas aqueles cromossomos da mulher, XX, e do homem XY. Então, assim, a contribuição da mulher sempre será X. Quando o homem contribui com X, então vai ser uma menina. Nós temos 2 netos, né? Uma neta, Sara, que é filha do Samuel, nosso 2º filho, e o Benjamin, que é o filho do Pedro, que está aqui com a gente. Então, a concepção foi a contribuição do Y. Pronto, tem o Benjamin. Na outra, Samuel entrou com X. Está lá a Sara. Então, essa determinação que o Senhor estabeleceu na soberania dele, a partir do varão, a partir do homem, né? Temos lido, é muito interessante isso, né? Eu vejo que as mulheres sabem lidar melhor com a solidão do que o homem. Quando parte primeiro
o esposo, a mulher sofre, mas elas lidam de um modo geral melhor. Quando é o contrário, é muito difícil para o varão lidar com a partida, não é? Eu acho que fica uma memória, né? Porque a mulher nunca conheceu assim essa coisa dessa ausência, da saudade. Quando ela chegou, Adão já estava lá, né? Ele já estava lá. Mas o homem viveu essa experiência, né? Da ausência, né? Da solidão. Mas esse chamado em que traz para a mulher uma contribuição tão extraordinária. Quando uma mulher libera esse potencial de servir ao Senhor, de discernir que mesmo quando o seu marido é um cabeça dura, acima dele está o Senhor. Não é? Então esse direito de conquistar essa audição do marido é um trabalho. Eu não sei, eu não conheço a maioria dos irmãos aqui, talvez tenha irmã aqui que esteja numa luta, numa peleja daquela, né? Eu uma vez ouvi uma história de uma irmã numa região muito fria dos Estados Unidos, que o marido, folheando a revista, viu uma casa linda com uma piscina maravilhosa. E disse: meu amor, vamos fazer uma piscina aqui em casa. Eu falei: mas meu amor, isso aqui é gelo, um ano quase. Não, mas vamos fazer a piscina. Mas a gente não tem dinheiro. Não, mas a gente pega um financiamento. E aquela coisa vai, não vai, vai, não vai. Aquilo começou a criar um atrito. E então aquela irmã sabiamente buscou conselho. E o pastor disse: minha filha, o que é mais importante para você? A piscina ou o marido ou o casamento? Eu falei: não, o casamento. Eu falei: então, dê a sua posição para ele e deixa ele tomar a decisão. Ele disse: olha, querido, eu não concordo com esse negócio de a gente fazer piscina, acho que vai ser muito ruim, mas se você quer fazer, vamos fazer. Aí ele: tá bom, então vamos fazer. Foi uma tragédia, né? Ele se endividou muito, se tornou fonte de piada, né? Porque era uma pista de patinação, né? Ninguém ia tomar banho naquela piscina lá. E o que aquela mulher estava pagando o preço ali? De ser ouvida. De ter a confiança do seu marido para ser ouvida. Então, há uma capacidade poderosíssima de influência que Deus tem dado para as irmãs, né? E isso passa por essa atitude de um coração submisso. E essa prática de submissão ao Senhor tem a ver com submissão ao marido. Isso muitas vezes é dificílimo, mas isso é absolutamente viável com a graça que vem de Jesus para capacitar uma mulher para conquistar ali, né, um lugar de bênção ao lado do seu marido. A gente pode dar um penúltimo passo aqui, considerando sobre a submissão dos filhos. E aí a gente toma emprestado o texto de Efésios, no capítulo 6, versos 1 a 4, quando nós temos isso, né? Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Esse texto, como Lutero chamava esses textos aqui de sermões da mesa. Eram mensagens que depois que ele apresentava, como em Efésios, a grandiosidade do nosso chamado, depois isso ia ser praticado ali ao redor da mesa, no dia a dia, na nossa vivência doméstica. Então aqui ele está colocando, e claramente a gente percebe que a submissão dos filhos é diferente. Trata-se de uma sujeição, é uma obediência, ela é mais passiva. A submissão da mulher é ativa, a do filho é passivo. Até o tempo em que ele está ali na casa, debaixo da autoridade, ainda que ele não concorde, ele precisa vivenciar e obedecer aquela ordem, aquela palavra, né? E esse é um drama do nosso tempo. Esse é um drama do nosso tempo.
E o Senhor vai restaurando isso a partir do Evangelho, do Reino, o governo de Jesus na nossa vida e gerando trazendo uma geração, não é? Abençoada. Quando Jesus esteve aqui, ele olhou assim ao seu redor e ele classificou aquela geração. Como é que ele classificou? Uma geração má e perversa. Isso foi a súmula. Eu fico pensando, meu Deus, como é que Jesus classifica a geração hoje? Se naquele tempo foi má e perversa. O nível, aprofundamento de perversidade que nós estamos vivendo nesse tempo em que os pais estão sentindo, às vezes, ameaçados, desencorajados de serem pais. Todo pai precisa ser amigo do seu filho. Só não pode ser amiguinho, porque amiguinho ele tem na escola. Mas uma referência de autoridade. Os nossos filhos só vão poder realmente encontrar dentro de casa, na figura especialmente do pai, né? Às vezes nós homens queremos delegar isso para as irmãs. O papel das mulheres é sobretudo cuidadoras, mas os homens têm esse caráter de disciplina. Lá, quem conhece Salvador, tem uma região que é chamada Polo Industrial de Camaçari. Então, você tem um deslocamento e é muito puxado. Quem trabalha lá leva 1h30 para ir, mais 1h30 para voltar. E aí um marido veio e disse assim: Elcio, me ajude com minha esposa, porque eu passo o dia todo fora em casa. Quando eu chego em casa, ela quer que eu discipline as meninas. Puxa, como é que eu vou ficar com elas? Eu estou o tempo todo fora. E eu chego lá, eu vou disciplinar, vai queimar o meu filme com ela. Eu falei, você cria vergonha na sua cara, porque você é o disciplinador das suas filhas. Não é? Você que tem que assumir principalmente essa responsabilidade. Então a mulher com sabedoria, ela vai exercer a sua autoridade, mas ela vai descansar nessa autoridade principal dos pais sobre os filhos. Não é? E aquela famosa frase das irmãs, não é? Quando a coisa pega, diz assim: quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. Isso aí ajuda, né? É igual aquela história do sujeito que o assaltante, né? Ele queria pegar uma casa fácil para ele roubar. E ele chegava numa casa, dava lá pitbull, falava, aqui não, cão feroz. Poxa, difícil. Aí chegou numa outra, tinha lá, cuidado, papagaio. Falei, poxa, é aqui que eu vou, né? Papagaio, né? Aliás, fomos recebidos aqui pelos periquitos aqui, muito agradáveis aqui quando a gente chegou hoje, né? E aí falou, é aqui que eu vou, né? Aí ele foi subindo, olhou, tá o papagaio lá, olhando para ele, né? Então ele falou, é aqui mesmo. Desceu, pulou o muro. Quando estava lá dentro, o papagaio virou e falou, Rex, Rex, Rex. E aí você já viu, né? O papagaio era um dedo duro, né? Chamou o Rex. Então, é muito assim, né? Chama o pai, que a coisa vai resolver. Então você vê que a palavra de Deus, ela não fica se desdobrando em muitas coisas, ela vai na essência, no que é simples. Primeiro diz para a gente não irritar os nossos filhos. Uma das coisas que mais irrita um filho é a hipocrisia. Né? É a gente ensinar para os nossos filhos coisas que a gente não vive. Isso é uma desolação. Infelizmente, alguns filhos estão longe do Senhor porque tiveram essa confusão dentro de casa, né? Havia um discurso, mas havia uma prática. E aí a misericórdia de Deus, às vezes não é por isso, é a dureza do coração mesmo do filho, e aí é cada um diante do Senhor, mas esse é um chamado, quando diz assim, não provoque a ira dos vossos filhos. E aí duas palavras aqui, disciplina e discipulado. Criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Essas são as duas funções, de modo que os pais, eles não são apenas provedores. Hoje um pai sucesso é um pai provedor, mas é sucesso no mundo. Mas o pai sucesso no reino é um pai que é provedor, mas é pastor. Ele é pastor.
dos seus filhos. O nosso filho mais novo, o João Marcos, ele se casou em maio do ano passado. Então, de vez em quando, ele vinha com umas histórias, né? Dizia, pai, mas assim, fica difícil, porque o senhor é meu pai, mas o senhor também é meu pastor, então fica... Isso aqui fica... Eu falei, meu filho, que bobagem. Todo pai precisa ser o pastor do seu filho. Todo pai é o pastor do seu filho. Não é Chico, não é Rubinho, são os pais que pastoreiam sua casa, que vão estar ministrando aos seus filhos. E tem a ver com disciplina e tem a ver com instrução no Senhor, discipulado. Nosso propósito não é levar nossos filhos a serem bem formados, bem casados, mas em eles serem discípulos, filhos eternos do nosso Pai. Esse é o nosso grande projeto de vida. Trabalhar para que os nossos filhos possam ser filhos de Deus e pensarmos, irmãos, se Jesus não volta na nossa geração, se nós tivermos ainda algum tempo até a volta de Jesus, às vezes eu gosto de ficar fazendo contas. E eu fiquei pensando, meu Deus, nosso Senhor nos concedeu 3 filhos homens. Se eles tiverem 3 filhos, não é? Vocês se virem aí, claro, aí é entendimento de vocês aí, não é? O mínimo são 3, né? Para manter a população tem que ter pelo menos, cada casal ter 3 filhos, né? Esse é o salário mínimo aí do casal, né? Pastor, eles podem ser exatamente isso no Senhor, podem ser ótimos pais, ótimos profissionais, pode ser bênção no mundo. Isso. Esse é o ponto. Sim. Né? Porque quando você se achega a Deus, a transformação vai tocar na área de toda a vida. Exatamente. Vai ser bom pai, é uma decorrência. Exato. É uma decorrência. Mas não é o top. Não. Isso decorre. Não é o grande propósito. Né? Jesus disse que adianta o homem ganhar a vida, o mundo todo e perder a sua alma. Então nós vivemos isso com intensidade. Sermos esses pais intencionais, porque as outras coisas vão vir, elas vão se desdobrar, são compromissos do Senhor, são promessas do Senhor, não é? Mas se eu tivesse nascido, se eu tivesse casado com a Elizabeth há 200 anos atrás, e tivéssemos os 3 filhos, eles tivessem os seus 3 filhos até hoje, nós teríamos hoje na Terra mais ou menos 20 mil famílias descendentes de mim e de Elizabeth. E se Jesus não voltar nos próximos 200 anos? Quantas famílias vão decorrer daqui? E o impacto disso num mundo cada vez mais pegando fogo. Não é só Los Angeles. Então, esse chamado em que a família não é uma das metas a nós alcançarmos, esse é um propósito de Deus para a nossa casa. De fazer da nossa família realmente família de Deus. Isso é a igreja na casa. É a nossa família sendo vivida ali como igreja do Senhor. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É a última palavra da antiga aliança. Né? Então, assim, maldição é a resultante da desintegração geracional, de uma falta de conversão. Ora, se a ausência gera maldição, a presença dessa conversão vai gerar o quê, irmãos? É bênção, é vida, é vida. Isso é a nova aliança, né? Então, devemos, inclusive, irmãos, considerar, às vezes os nossos filhos, eles aprendem mais no momento que eles erram e nós como pais acertamos, do que nos momentos que eles erram e nós erramos junto com eles. Né? É uma grande oportunidade quando um filho erra e o pai acerta, e a mãe acerta, com amor. Eu gosto tanto daquele texto quando o pessoal está lá, já pensa, né, Jesus, esse negócio é sério mesmo, ele vai reinar, e aí lá vem a
a mãe de João e Tiago: Jesus, dá um jeitinho, já vai ali dando uma carteirada, né, para ficar à direita e à esquerda, né? E aí o pessoal, os outros ficam irados e cada um querendo ali brigar um com o outro. E Jesus chama-os para si. Vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui. Né? Então essa graciosidade de nós acertarmos com os nossos filhos quando eles errarem. E eu quero terminar essa palavra aqui, irmãos, com os irmãos. Então, a submissão de Cristo ao Pai, a submissão do marido a Jesus, a submissão da esposa ao marido, a submissão dos filhos aos pais, e isso agora tocando a gente aqui, a submissão mútua. A gente aprendendo a se submeter uns aos outros. É outro texto também, quando nós temos: e não vos embriagueis com vinho, esse aqui é o texto de Efésios 6:1-4, e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Então a palavra, ela diz não somente para a gente não se embriagar com vinho, mas diz para a gente ser cheio. Então não é para encher a cara, mas é para encher o espírito. E diz como a gente deve fazer isso. São disciplinas com as quais nós cooperamos com essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Então fala aqui de proclamação, falando, não é? Falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, adoração, cantando e louvando ao Senhor no coração. Então não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo sem a gente proclamar a palavra, sem a gente ter tempo. Um discípulo de Jesus não pode cantar só no domingo, na reunião ou na reunião da igreja caseira. Ele tem que ter uma vida diária de louvor, de vez em quando, até um cântico aí que você vai fazer para o Senhor. Ele vai: meu filho está compondo para mim, minha filha está fazendo uma canção para mim. Né? Vai ser só você e ele que vai saber aquele momento ali, desafinado do jeito que você é, e o Senhor recebendo aquilo com uma alegria muito grande. Né? Como um pai quando vê uma criança falando ali todo atrapalhadinho, mas aprendendo, que alegria que vem isso no coração de um pai. Né? Então todas essas disciplinas, a disciplina da gratidão, nós estamos no início de um novo ano, irmãos. Será que nós vamos ser mais agradecidos que ano passado? Né? Temos isso como um propósito para esse ano. Né? Vamos aprender, porque não tem como ser cheio do Espírito Santo sem gratidão. E sempre, olha aqui, quando sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas disciplinas, proclamação, adoração, gratidão, fundamentais para sermos cheios do Espírito Santo. Mas às vezes você tem um problema, tem que pegar aquele boleto e tem que digitar aquele número. Acho que hoje é difícil, não se precisa mais, né? Mas antigamente, de vez em quando, dava uma zebra lá e você ficava, olhava, ia lá. Era aquele tempo e o negócio não dava certo, né? E lá no finalzinho, tem os últimos números lá, chamado dígito verificador. Se você errar aquilo ali, já era. Aquilo ali é que vai verificar que tudo que está antes está certo. Parece aqui que o dígito verificador do enchimento do Espírito Santo é a submissão. Porque, por último, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, irmãos, a gente ora para sermos cheios do Espírito Santo, oramos por isso. Mas será que nós estamos conectando isso à submissão? Quando alguém lhe tratar como um servo, você está num lugar, a pessoa chega, fulano, pega essa cadeira e leva para lá. Você pensa: mas o que a pessoa está pensando? O que esse irmão está pensando que eu sou? Bom, acho que ele está pensando que você é um servo, você não é não? Então aproveite as oportunidades. Quando você pode praticar a submissão. Quando você voluntariamente, não é a pessoa que é humilhada que será exaltada. É a pessoa que a si mesmo se humilhar. É essa pessoa que será exaltada.
Então, assim, uma prática no nosso coração, o lugar por excelência para nós praticarmos essa submissão, que deve haver na casa de Deus, é aquela que deve ser na nossa casa, que deve existir na nossa casa. Elizabeth, às vezes ela sofre um pouquinho mais comigo, porque eu sou arquiteto, então eu fico às vezes querendo dar palpite numa área que é de exclusividade da mulher, né? Então ela quer fazer um negócio dentro de casa, eu fico lá dando aqueles pitacos, né? Mas tem que ter uma hora que tem que aprender a se render, né? A gente precisa se entregar e praticar essa submissão dentro de casa, dentro do nosso lar. Até um pai pode ser submisso a um filho, sim, em Cristo. Nós podemos praticar isso, não é? É uma coisa muito linda quando você vai vendo seus filhos crescendo e você vai vendo as inteligências que o Espírito de Deus, que o Senhor vai dando para cada um deles, que no início às vezes você nem entende, né? E eu me lembro que às vezes Pedro falava uns negócios, falando, Pedro acho que não está entendendo direito o que ele está falando. Depois eu descobri que eu que não estava entendendo, né? Mas ele estava sabendo muito bem do que ele estava falando. Então a gente ter esse coração para a gente viver isso dentro da congregação. Quem está exercendo pastoreio, cuidando de vida, discipulando, a gente sabe que a coisa pega nesse ponto da submissão. Um coração contrito, quebrantado, é esse que o Senhor não vai desprezar. Então a gente poder, e claro, irmãos, tem hora que a coisa não sai como deve ser e a gente tem que voltar lá, perdoar, pedir perdão. Não existe mágica, existe obediência. E nessa prática de obediência, o Senhor vai trazendo esse mover e a gente então vai se alinhando. Isso vai acontecendo na vida da igreja, isso vai acontecendo na vida das famílias. Os filhos vão olhando ao redor, vendo o desespero que está. Não, tem outro caminho aqui. É um caminho de submissão, é um caminho que está ancorado com promessa, com bênção. É por aqui que eu vou. A mulher vai experimentando isso, o marido, porque a fonte está aí, preservada de submissão, que é o relacionamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aquele dia memorável, quando ele vai submeter todas as coisas, vai dizer, Pai, missão cumprida, missão dada, missão cumprida, está aqui. E ele reconhecendo, não é, sendo perfeita e plenamente Deus, ele colocando-se assim, debaixo desse senhorio do nosso Pai, para que tudo, ele seja tudo em todos. É nisso que nós estamos envolvidos, irmãos. É nesse projeto, é nesse propósito. Isso é grande demais, isso é maravilhoso demais. E agora temos um ano aí pela frente para a gente praticar, né? Vivenciar isso, né? Você podia se voltar aí em família, se tem mais alguém, se você só tem você da sua casa, junte com alguém que só tem ele também da sua casa. Vamos fazer uma oração em família? Um momento dizer, Senhor, flua lá em casa a submissão, Senhor. Eu não quero ser um tubo entupido, eu quero ser um canal livre. Senhor, me ajuda, né, a vivenciar isso na minha experiência. Junte-se com alguém, se você só tem você, mas você está em família, né? Você está aqui com a família. E vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos pedir, Senhor, nos ajude. Vamos ficar de pé, junte com mais alguém e vamos ter esse momento assim. Pedir, Senhor, ajuda a gente. Ensina a gente sobre rebeldia, a gente sabe. A gente entende bem de rebeldia, mas de submissão a gente precisa muito da